Olá, gente. Nesse momento eu vou fazer um vídeo relacionado ao primeiro versículo do capítulo da Bíblia, de Gênesis primeiro. Perfeito? Em hebraico é chamado de Bereshit. Então, eu, na verdade, gostaria, junto com vocês, de apresentar a verdade que está oculta por trás daquele versículo, daquela pequena passagem. Vocês entenderam ou não? Então, na verdade, eu vou dar uma chegadinha lá, perfeito? E vou, na realidade, entrar com vocês. Eu sei que o assunto é complexo, é muito diferente do que as religiões e a própria tradução está fazendo alusão. É muito mais profundo. Perfeito ou não? Então eu quero entrar com vocês sobre este assunto, tá certo ou não? Mas eu gostaria que vocês pesquisassem, não acreditassem só em mim. Vai nos originais, hoje existe a Bíblia em TNLA, tem vários recursos hoje na internet que na realidade dá para nós pesquisarmos melhor o termo original de cada palavra. Perfeito ou não? Então, é exatamente. Não só acredita em mim. Examina. Vê se é isso mesmo que eu vou apresentar, tá bom? Tô dando uma chegadinha lá então. Um momentinho aí. Dando uma chegadinha lá. Bom, então na verdade eu quero ler aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Perfeito? Em hebraico é chamado de Bereshit. Porém, esse termo aqui, Gênesis, está errado, né? Na realidade está errado. Era para estar escrito o princípio, porque essa palavra Gênesis, na realidade vem do grego koiné, que significa Gênesis. Gênesis significa princípio, perfeito? Mas tudo bem, a palavra aqui, na realidade, ela está no grego koiné, Gênesis, e não Gênesis, né? Na verdade é Gênesis. Som de J, vocês sabem que não existe no grego, e nem existe no latim, e muito pouco no hebraico. Perfeito ou não? Então, é exatamente isso. Então, na verdade, Gênesis, ou Gênesis, tudo bem. Bom, o que está, na verdade, escrito aqui, em hebraico, esse pequeno trecho, esse versículo no Torá. Perfeito? Isso é em Bereshit, em Gênesis, ou Gênesis. Perfeito ou não? Em grego, koiné. Aqui está escrito o seguinte: Bereshit bara Elohim et ha-shamaim vet ha-aratis, ou eratis. Bom, na verdade, o que na verdade nos chama atenção? Primeiro, na realidade, a palavra Bereshit, na realidade, é uma palavra composta. Primeiro por bet, primeiro por bet, né? Ou beit, né? Primeiro por bet, né? Por bet. Bet significa habitação. Muitos traduzem como casa, mas na verdade significa habitação. Perfeito ou não? E depois nós temos a palavra Reshit. Reshit significa o começo, o princípio. O princípio. Perfeito ou não? Só que depois nós temos, na realidade, bara. Bara, na nossa tradução, é traduzido como criou. Criou. É do verbo criar. Perfeito? Criou. Mas, na verdade, bara, porém, na sua etimologia mais primitiva, significa aquilo que está dentro é colocado para fora. Para fora. Está dentro é colocado para fora. Perfeito ou não? Então, sendo assim, seria uma emanação. Seria emanação. Perfeito? De dentro colocado para fora. Perfeito? Isso é, na realidade, bara. Perfeito? No seu significado primitivo. Perfeito? Depois nós temos aqui Elohim. Elohim.
E Elohim nós temos Chamaim. Chamaim. Depois de Chamaim, eu quero chamar de direto para Aratis, ou Eratis. Perfeito? Então, exatamente, Bereshit bara Elohim, et ha Chamaim, vet ha Aratis, ou Eratis. Bom, o que eu, na verdade, quero mostrar aqui para vocês é que qual é o significado realmente dessa palavra Bereshit. Quero chamar primeiro para o significado da palavra Bereshit. Primeiro, habitação. Reshit, princípio. Ou seja, antes do princípio já existia a habitação. Bet. Perfeito? Bet. Na realidade, antes do princípio existia já habitação. Porém, não habitação, mas Reshit, que é o princípio, na realidade é bara. Acontece o bara, ou seja, de dentro põe para fora, emana. Emana quem? Emana Elohim. Porém, Elohim, na realidade, Elohim, que na verdade é um termo plural, aqui está indicando, na realidade, tanto os chamains superiores, como também aqueles que são inferiores, que na verdade é chamado de Aratis ou Eratis, perfeito ou não? Que na verdade faz alusão a esse planeta nosso. E também tudo que existe em conjunto com ele, isso é toda a nossa galáxia, perfeito? Toda a nossa galáxia, e assim como todo o universo, na verdade Aratis ou Eratis, perfeito ou não? Então é exatamente isso que eu quero mostrar, entendeu? Porém em Eratis ou Aratis, na verdade Elohim também, perfeito ou não? Então na verdade é mostrado que porém essa Aratis ou Eratis, ela é o seu lugar mais denso, mas porém existe outras expressões, outros planos mais sutis, porém dessa própria Eratis, ou seja, desse próprio universo, dessa nossa Terra, nesse planeta Terra, com os seus próprios universos. Vocês entenderam, gente, o que eu quero mostrar aqui? Então é exatamente isso, perfeito? Lógico que eu quero deixar claro que a palavra Eretz significa terra, mas a terra ela não está sozinha, ela está junto com todo o universo, perfeito? Enquanto Chamaim, na realidade aqui está se referindo, porém o que é chamado no Novo Testamento de pleroma. Porém, na verdade, grego koiné também, além de pleroma, é chamado de onarros. Onarros significa exatamente os céus superiores. Aqui eu estou referindo desse universo e de suas expressões, que são 6 expressões do mesmo, entendeu não? Então, é Eratis ou Aratis, perfeito? É exatamente isso. Então, Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit bara Elohim. Então, olha, a palavra Beit aqui, ou Bet, perfeito? Não, vou usar o termo mais arcaico, perfeito? Bet, significa habitação. Então, vamos falar Reshit. Reshit bara, ou seja, de dentro põe para fora Elohim. Porém, o Elohim, quem? Os Elohims, na realidade quem? Ha-Shamaim. E também Ha-Eratis, perfeito ou não? Também Eratis. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu quero só discutir com vocês sobre isso, tá? Eu estou aparecendo aí para conversar com vocês pessoalmente aí, tá? Para discutirmos isso aí. Bom, o que quer mostrar o texto? O texto está mostrando primeiro ali Bet, habitação. Ela existe anteriormente do princípio. É habitação. Habitação. Perfeito? É habitação.
Mas não é uma simplesmente habitação. É habitação antes de existir qualquer coisa. É habitação antes de manifestar e diferenciar o próprio princípio. Essa é a habitação antes de tudo, antes dos universos, antes do próprio princípio. É a habitação do próprio princípio. E o princípio, ele traz bara. Ele traz bara. Ou seja, de dentro ele põe para fora. Elohim. De dentro ele põe para fora. De dentro de si ele põe para fora. Elohim. Ele traz a existência dos Elohims. Perfeito ou não? É exatamente isso que está mostrando na passagem. Depois nós vamos, na realidade, penetrar, perfeito, em uma analogia no tocante a isso aí. Perfeito ou não? Porém, o Elohim, ele traz à tona o Hashamaim, ou Chamains. Perfeito ou não? E Eratis. Eratis, como eu já falei para vocês, significa esse nosso planeta com conjunto de tudo, com toda a galáxia e todo o universo, com todos os mundos galácticos. Entendeu não? Todas as galáxias, com todo o universo. É Eratis. Quando falarmos somente desse planeta, em várias passagens, tanto do Torá como do Taná, é mostrado, na verdade, como Adamá. Adamá é o planeta que existe espinho e cardo. Perfeito ou não? Seguinte, se trata desse nosso planeta unicamente. Não está falando, porém, do universo. Perfeito? Mas Eratis, ou Aratis, está se tratando do nosso planeta com um conjunto de tudo quanto existe. Porém, nesse universo. E porém existe as suas expressões mais sutis. O total, na verdade, é mostrado como 6. Eratis é 1, Eratis é 6. Quanto mais sutil ela vai ficando, Eratis, mais ela vai se expandindo, vai ficando maior. Entendeu? É exatamente isso. Agora, eu quero saber quem é o princípio. O princípio que traz, que de dentro emana para fora, de dentro ele põe para fora o Elohim. Quem exatamente pode ser esse princípio, Reshit? Quem é realmente Reshit? Reshit ali é mostrado como o princípio de tudo, anterior a Elohim. Anterior a Elohim. Perfeito ou não? Anterior a Elohim. Perfeito? Então é exatamente isso. Quem na verdade é Reshit? Quem é o princípio ali que mostra no Torá? Quem é o princípio? Quem é Reshit? Bom, vamos na realidade fazermos aqui uma analogia. Nós temos o nome, por nome Yud, Rei, Vav, Rei. Eu não quero dar pronúncia nesse estudo, para Yud, Rei, Vav, Rei. Eu quero só mostrar os nomes das consoantes do nome sagrado. Yud, Rei, Vav, Rei significa aquele que existe. Isso dando a entender que nada mais existe além dele, ou que toda a existência depende da existência dele. Sendo assim, ele significa a real existência, ou a existência que trouxe a existência de tudo quanto existe. Ele é a existência primordial. Então é exatamente isso, Irmandade, que está mostrando ali que é Reshit. Reshit é Yud, Re, Vav, Rei. Exatamente isso. No nosso português, YHWH. É exatamente isso. Perfeito ou não? Ali, na verdade, Reshit não está se falando de um princípio que o Elohim criou os céus, depois criou a terra. Isso não tem nada a ver. Isso está velado. Na verdade, fizeram isso para que nós
lendo, não compreendemos o que realmente está escrito. Mas, na verdade, Reshit é exatamente isso. É Yud, Re, Vav, Re. YHWH. Exatamente isso. Ele é o princípio. Ele é a causa de toda existência. Se o Elohim existe porque ele é o princípio. Ele é o princípio. Ele é a causa da existência. Se realmente os Elohims existe, é porque ele é a causa, é a causa da existência desses Elohims. É isso que está mostrando a passagem exatamente ali. Deram para entender ou não? Então, mas é interessante que antes de Reshit, do princípio, que é Yud, Re, Vav, Rei, existe Bet ou Beit, tudo bem, perfeito? Ou seja, habitação. Agora, habitação de quem? Habitação do princípio, de Yud, Re, Vav, Rei. Significa que habitação de Yud, Re, Vav, Rei, que é Reshit, que é o princípio, é o próprio Bet. É o próprio Bet. Entendeu ou não? É exatamente, Bet, na realidade, é exatamente isso. Ela é habitação. Porém, na verdade, sabemos que Yud, Re, Vav, Rei, ou Reshit, na verdade, é a causa de toda a existência. É a causa da existência dos Elohims. E, na verdade, os Elohim é a causa das existências do Hashamayim, dos Shamaíns. Nessa tradução chamado de céus. Porém, no grego koiné é chamado de onarros, ou chamado de pleroma. E também de ératis, como já expliquei para vocês o que significa ératis. Perfeito ou não? Entenderam? Então, na verdade, é exatamente isso. Então, Beit, ou Bet, na realidade, significa habitação. É anterior a Yud, Rei, Vav, Rei. É anterior ao estado de Reshit, de princípio de toda a criação e da existência do Elohim. Perfeito ou não? Agora, analisa bem. Porém, é Yud, Rei, Vav, Rei. Ali, de acordo, o que mostra naquela passagem de Bereshit, no primeiro versículo de Bereshit, ou de Gênesis, é exatamente o próprio Bet, a habitação, sim, é o seu estado anterior. Antes de ele diferenciar, em princípio, Yud, Re, Vav, Rei, como a causa que trouxe a existência de tudo, ele, na verdade, era a própria habitação. Era o próprio Bet. Era o próprio Bet. Perfeito ou não? Então, ele encontrava no estado de Bet. Mas é isso aí exatamente que Moshe, na realidade, quer mostrar para nós. Esse é o código que precisa ser decodificado. E nós estamos decodificando agora. Vocês estão entendendo ou não, irmão? Estão entendendo, minhas irmandades? Então é exatamente isso. Quer dizer, ele encontrava no estado de habitação, no estado de Bet, mas porém ele se diferencia no princípio, em Reshit, em estado de Reshit, que significa princípio. Aí esse princípio, que é Yud, Re, Vav, Rei, ele traz de dentro de si para fora a existência dos Elohims. E os Elohims, porém, traz à tona a existência do Hashamayim, dos Shamaíns, que, porém, nessa tradução é chamado de céus. Porém, no grego, onarros, ou pleromas. E, porém, os Elohims continua mais ainda, trazendo a existência de Aratis, ou Ératis,
que é esse planeta Terra, com toda a galáxia, com todo o universo e todas as galáxias que existem nele. Então é exatamente isso que está mostrando aquela passagem. Perfeito ou não? Vocês entenderam, minhas irmandades? Olha, eu sei que, na verdade, o assunto é muito complexo, é muito diferente do que realmente aprendemos através das religiões e do jeito que está nessa tradução. Não dá para entendermos exatamente o que eu estou apresentando a vocês. Mas vocês, na verdade, sabem muito bem que a palavra Bet significa habitação e que Reshit significa princípio. E que a raiz original do termo, da palavra bara, significa de dentro colocar para fora, ou seja, emanou-se Elohim. É exatamente isso. Não do jeito que está ali na tradução, ali dá a entender que houve um princípio e que realmente o Elohim trouxe a existência dos céus e da terra. É uma coisa muito pobre, não tem nada a ver com a revelação que Moshe, na verdade, nos deu. Não tem nada a ver com Bereshit, não tem nada a ver com os originais. Vocês entenderam? Eu vou voltar de novo lá para apresentar, na verdade, como que mostra a tradução. Tá certo? Dá um momentinho aí, chegando aí. Olha aqui a tradução. A tradução está assim. No princípio criou, aqui está Deus. Vamos colocar o Elohim, né? Que sabemos que é o Elohim. Os céus e a terra. Bom, dá a entender o quê? Que no princípio, teve lá um princípio, que porém criou o Elohim, os céus e a terra. Um cristão vai entender Deus criou os céus e a terra. E na realidade aqui não está isso. Aqui está Bet, habitação, Reshit. Perfeito ou não? Então antes de Reshit, o seu estado era de habitação, de Bet. Porém Bet se diferencia em Reshit. Reshit, na verdade, de dentro de si, coloca para fora, na realidade, bara. Tá vendo? Também Reshit acontece bara, melhor. Reshit bara. Ou seja, de dentro para fora, na realidade, emana. Emana quem? Elohim. Porém, Elohim o chama In. E também Eratis. Aí está exatamente certo. Vou voltar de novo aí para falar com vocês. Olha, na realidade eu vou apresentar outra passagem que traz na realidade à tona isso. O que na verdade mostra esse primeiro versículo de Bereshit, de Gênesis, perfeito ou não? Em grego Gênesis, que na verdade ali está em grego, perfeito ou não? Mostra que clarissimamente que o estado anterior de Reshit, que posteriormente é mostrado como Yud, Rei, Vav, Rei, YH, WH, o seu estado anterior era de Bet, habitação. Porém que essa própria habitação, ela se diferenciou no seu princípio, em um princípio, em Reshit. Entendeu? E Reshit, bara, quer dizer, emanou, de dentro colocou para fora Elohims, a existência dos Elohims. E os Elohims trouxe à tona a existência do Hashamaim. E também, posteriormente, os Elohims trouxe à tona a existência de Eratis, ou Aratis. Entendeu? Então é exatamente isso que está mostrando o texto. Eu quero, na verdade, mostrar, falar para vocês aqui, na verdade eu não quero mostrar, eu só quero comentar aqui, perfeito ou não? A passagem que mostra, essa mesma passagem, que é mostrado nos manuscritos de nossas irmandades primitivas, encontrado na região da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito.
Perfeito ou não? Foi encontrado em 45. 45 agora, perfeito ou não? 45 agora, em 1945. Exatamente foi encontrado. Porém, naqueles manuscritos, aonde está Bet aqui, Bet, na realidade aqui, nesse versículo, na verdade em Bereshit, o Bet de Bereshit, que é habitação, mostra como habitação Barbelo. Barbelo também, na realidade, é um termo em hebraico, que na realidade bar se realmente faz referência de um espaço ilimitado, fértil, mas porém descampado, sem existência de nada. E porém belo, na realidade, significa sem. Então, Barbelo é a mesma coisa de Bet, habitação. Então, ali é a habitação que as irmandades primitivas, na verdade, mostraram, deixaram mais claro. Nos manuscritos de Nag Hammadi, fica mais claro o termo Barbelo. É lógico que esse estado fértil, na verdade, se trata dos 5 elementos, porém no seu estado mais puro, mais sutil. Perfeito ou não? Que é terra, água, ar, fogo e energia. Perfeito ou não? Então é exatamente que é mostrado essa passagem de Bereshit primeiro, o Gênesis primeiro nos originais. Na tradução não vamos entender nada. Eu sei que, na verdade, alguns irmãos podem estar falando o seguinte: já vem Matimide com essa história de novo aí, tudo diferente. Irmãos, na realidade, é os originais. Temos de acreditarmos exatamente nessa tradução. Temos, é chamado de Bíblia Sagrada, então temos de acreditar. Não tem outra saída. Só que ela tem de estar embasada nos seus originais. Nos seus originais. Devemos considerar o significado dos originais para fazer uma interpretação exatamente do contexto. Deu para entender ou não? Então é exatamente isso que eu estou fazendo. E na verdade lá, as irmandades primitivas, nos manuscritos de Nag Hammadi, mostra clarissimamente que, na verdade, antes do estado de Barbelo, veio, porém, um primogênito. Primogênito é primeiro, é princípio, veio a existência do princípio. É possível encontrar em todo o Novo Testamento, porém, esse primogênito, unigênito, esse princípio, é mostrado lá como Yahushua. Tem alguns irmãos que dão pronúncia aproximada para Yahushua. Não estou discutindo isso. O assunto aqui é a revelação da palavra, daquele contexto. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Antes de Reshit, do seu estado de Reshit, era o seu estado de Bet, habitação. Porém, Bet acaba se diferenciando no seu próximo estado, que é, porém, um estado do princípio, Reshit, Bara, ou seja, de dentro emana para fora, de dentro coloca para fora a existência dos Elohim. Os Elohim, Hashamaim, dos céus. Perfeito ou não? E porém de Eratis. Então é exatamente isso, irmãos, que eu na verdade gostaria de mostrar. Eu creio que vocês entenderam que realmente Reshit ali é Yud, Rei, Vav, Rei. Exatamente Yud, Rei, Vav, Rei. É exatamente isso. Ah, mas e os Ulurim? É Yud, Rei, Vav, Rei? É, porque na verdade é tudo uma unidade com ele. Errad é uma unidade. Todos levam o nome, assim como nós. E todo o seu povo leva o seu nome. Então é na verdade nada está separado, tudo está ligado. Tudo é com ele. Mas precisamos sabermos, diferenciarmos esses valores.
O que exatamente mostra a luz das Escrituras. Perfeito ou não? Eu vou começar ainda a mostrar outra passagem, que na verdade, Yohanan, na verdade mostra clarissimamente, praticamente essa mensagem de uma maneira diferente, só que é no grego koiné. Perfeito ou não? Vocês entenderam, né? Então exatamente, Reshit, na realidade, é Yud, Rei, Vav, Rei. Bet é seu estado anterior de ser Yud, Rei, Vav, Rei. Ah, mas quer dizer que teve uma época que ele era inominável? Sim, teve uma época que ele era inominável. Como Bet, na realidade ele é inominável. Mas quando ele se diferencia de Bet também para o estado de Reshit, na verdade ele passa a ser nominável. Ele passa a existir que nome? Yud, Rei, Vav, Rei. A causa, a existência que trouxe a existência de tudo. Ou a causa que trouxe a existência de tudo. É exatamente o princípio que trouxe a existência de tudo. É exatamente isso que está mostrando na passagem onde lemos, tá certo ou não? Bom, eu vou na realidade dar uma chegadinha. Eu quero mostrar aqui para vocês uma passagem, na verdade, de Yohanan. Nessa tradução é chamado de Moisés. Aqui diz o seguinte: em Yohanan, o João, versículo 1 até o versículo 3, diz o seguinte: no princípio era, aqui está verbo, no princípio era o verbo, mas na verdade é logos. No grego, koiné é logos. Porém, na verdade, aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, a palavra princípio, na realidade está certo, não está errado. Está aqui, ó, arque, significa princípio, perfeito ou não? Então, exatamente, arque, princípio. Olha aqui, na palavra verbo, na verdade está logos. Bom, o que eu, na verdade, quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Muitos, na verdade, faz a tradução do termo logos para o nosso português palavra. É tanto que eles traduziram como verbo. Verbo, nós sabemos o que é verbo. Verbo é palavra, perfeito ou não? Mas está errado isso aqui. Porque, na verdade, no grego clássico e até no koiné, quando se tratava de princípio espiritual, porém, logos, na verdade, significa razão. Então, razão, logos. Então, na verdade, no princípio era razão. E a razão estava com Yud, Rei, Vav, Rei. E a razão aqui está era, mas o próprio Yud, Rei, Vav, Rei. Vocês entenderam, meus irmãos? Ele estava no princípio com Yud, Rei, Vav, Rei. Em outras palavras, ele está falando de quem? Aquele encarnado. Ele era o próprio Ax. Ele era o próprio Ax, o próprio princípio. O próprio Yud, Rei, Vav, Rei. É isso que a revelação da palavra, na realidade, está mostrando. Vou aparecer aí para comentar com vocês. Eu pergunto para vocês, Irmandade, que diferença tem, na verdade, essa passagem de Yohanan, que nós lemos agora, com aquela lá de Gênesis, de Bereshit, primeiro. É a mesma coisa. Aqui está falando que a razão é o princípio é a razão. E que a razão, o princípio, na verdade é o próprio Yud, Rei, Vav, Rei. É o próprio Yud, Rei, Vav, Rei. Então é exatamente isso que está mostrando clarissimamente. E o interessante é que, porém,
lá no Torá e Taná, na verdade, quando mostra lá no Reshit, o princípio, antes, depois da diferenciação de Bet, perfeito ou não? Mostra ele como Yud, Rei, Vav, Rei. Mas aqui está mostrando como Yud, Rei, Vav, Shin, Ain. Bom, eu costumo, na verdade, colocar mais um Vav entre o Shin e Ain. Mas não estou discutindo isso, perfeito? Não, o assunto não é esse. Deu para entender ou não? Então, na verdade, ele está falando de Al-Rushwa. Alguns irmãos dão pronúncia aproximada para ir Al-Rushwa. Perfeito ou não? Então, exatamente isso, está mostrando a mesma coisa. Ele antes, ele é a razão. A razão de quê? A razão de toda a existência. E Al-Rushwa é a razão de toda a existência. E sendo ele a razão de toda a existência, porque o termo logos ali, no clássico, e porém mesmo no grego koiné, quando se trata de deidade, quando se trata do princípio da criação, está realmente fazendo referência à razão, significa razão, e não simplesmente palavra. Então a razão é o princípio. O princípio é o próprio Yud, Re, Vav, Rei. A razão, o Logos, é o próprio Yud, Re, Vav, Rei. Desde o princípio, ele era o Yud, Re, Vav, Rei. É o que está mostrando a passagem ali. Bom, vamos dar uma chegadinha lá, para dar uma chegada lá, para ficar melhor. Bom, então vamos entender assim, ó. Olha lá, Ax com Yud, Rei, Vav, Rei. O Logos com Yud, Rei, Vav, Rei. Porque, na verdade, não está se tratando de dois. Está se tratando que esse próprio Logos, essa razão, é o próprio Yud, Rei, Vav, Rei. E que Yud, Rei, Vav, Rei, tanto como é a razão, é o próprio princípio. É Ax. Essa que é a questão que está mostrando clarissimamente aqui. E aqui mostra assim, olha, analisa bem clara. Olha aqui no versículo de baixo aqui. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, irmãos, eu pergunto para vocês. Todas as coisas foram feitas por ele. Bom, mas o que existe? Existem os Elohims, as deidades. Elas vieram à existência por si própria. Não é dependente de Yud, Rei, Vav, Rei. É dependente do Logos. É dependente do Logos, que significa razão, na razão. Quem é a razão? A razão é o princípio. É Akis. É exatamente isso em grego. É o princípio da existência de tudo quanto existe. Então os Elohims, as deidades, não vieram à existência por si mesmo. É assim como está mostrando lá em Bereshit, lá em Gênesis, na passagem que lemos anteriormente. Exatamente é isso. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Analisa bem que está ele, aqui está no singular, não está eles. Foi feita por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, eu vou aparecer aí. Cheguei. Então, gente, vocês estão entendendo? Então, vocês estão entendendo o que está mostrando lá em Bereshit primeiro? É exatamente isso. Na realidade aqui começa o termo como princípio, que Ax significa princípio, em grego koiné. O princípio é a razão. Razão de quê? Da existência de tudo. O que é esse tudo? Os Elohims, as deidades, o Hanoso, que é os céus, o Shamaim, e Eratis, que é esse nosso planeta, com todo esse nosso universo. E com mais 6 a expressão.
Na realidade é chamado de Érates, de Arates, na raiz primitiva. Nessa tradução, só vamos achar lá como terra. Mas Adamá é o quê? Adamá é a Terra, é esse planeta Terra. Sozinho, quando se fala desse planeta Terra, na verdade mostra lá como Adamá. O planeta que há espinho encarnam, há vegetais, está aqui. Eu não quero dizer que não exista outros planetas, que exista vegetais e espinho encarnam, mas está se referindo a esse planeta. Quando se fala Érates, se fala desse planeta e tudo quanto existe. Entenderam, Irmandade? Então é exatamente isso. Vocês entenderam aquela passagem que Al-Ranan mostrou a respeito de Yahushua? Sei que alguns irmãos dão pronúncia aproximada para Yahushua. Vocês entenderam? Então exatamente todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Analisa que não se trata de dois, se trata de um só. O Yud, Re, Vav, Re é a própria razão, é o próprio Logos, e o Logos é o próprio princípio. Perfeito? Então, na verdade, está tudo unificado, errade, é um só. Então, essa é a revelação da palavra. Eu sei que os irmãos, na realidade, talvez entendam até melhor do que eu. Mas, na verdade, sabemos que na religião e nessa tradução não dá para entendermos nada. O que entendemos ali naquela tradução, do jeito que colocaram naquela tradução, que houve um princípio e que a deidade criou os céus e a terra, só isso. E na realidade não é essa a revelação. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Olha, eu não quero fazer um vídeo longo, quero fazer um vídeo curto. Eu quero mostrar mais outra passagem aqui. Estou chegando lá. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E Al-Ranan, nessa tradução, João, capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte, ó. Eu verbo, ó. Analisa que a palavra verbo aqui está errada em português. Eles, na verdade, velaram isso aqui para nós não entendermos. Significa logos. Logo, quando se trata do princípio, é razão. E a razão se fez carne e habitou entre nós. Bom, entenda bem, gente. E a razão se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. A palavra graça aqui, eu sei que muitos irmãos não gostam desse termo graça, porque está ligado a filha de Zeus, enfim, tá bom. Mas na realidade significa assim, ó, a palavra graça é presente. Entendeu? Na realidade o que? Habitou entre nós. Porém cheio de presente. Presente o quê? Ele nos deu a adoção de filho. Ele veio com o propósito de nos resgatarmos das garras de Samael, do Elohim deste mundo. Muitos chamam de Rassatã, outros chamam de diabo. Tem muitos nomes que, na verdade, é atribuído. Mas, porém, é muitas passagens no Torá e no Taná que nós vamos ver lá Yud, Rei, Vav, Rei, Tsabaúte, que é onde está Senhor dos Exércitos, nessa tradução, Yahu Tsabaúte. Significa o quê? Que ele, na verdade, reconhece outro Elohim além dele. Ele diz, não adoreis outro Elohim além de mim. Não se prostrai diante de Elohim além de mim. Então é exatamente isso. Então, na verdade, significa de graça, significa presente. Presente. De presente, de adoção. Ele vem cheio de adoção e de verdade verdadeira. Essa é a palavra. Irmãos, aqui tem um termo aqui, que é aqui, ó. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha, isso aqui está entre parênteses, por quê? Eu não estou considerando, porque isso aqui foi um acréscimo do tradutor, tá? O termo na realidade, a razão se fez carne e habitou entre nós, cheio de presente, de adoção e de verdade. É exatamente isso, perfeito? Eu estou aparecendo aí para falar com vocês. Vocês entenderam, irmão? Mais uma vez mostra clarissimamente que o Yud, Rei, Vav, Rei, lá do Velho Testamento,
lá do Velho Testamento, do Torá, do Taná, é o próprio Yahushua aqui no Novo Testamento. Não se trata de dois, se trata de um só. Todas as coisas foram feitas por ele, singular, não eles. Perfeito? Então não existe 2, nem 3, nem 4, nem 5, e nem não existe pluralidade aí. Só existe um singular, entendeu não? Essa é a realidade, perfeito ou não? Então, na verdade, tudo foram feitas por ele. É exatamente o que mostra em Reshit. Primeiro, Bet, habitação. Habitação, na realidade, se diferencia em Reshit, no princípio. O princípio bara. De dentro, coloca para fora a existência dos Uluhins. O Uluhins, o Hashamaim. Hashamaim, porém, o Uluhins, de novo, Erates. É exatamente isso. Está mostrando exatamente aqui, porém, em Al-Ranan, nessa tradução João, capítulo 1, versículo 1. Perfeito ou não? É exatamente isso. E, porém, lá no versículo 14 mostra que esse próprio Yud, Rei, Vav, Rei, que, porém, é manifestado como Yahushua, alguns irmãos dão nome aproximado para Yahushua, ele, na verdade, porém, se manifesta em carne. Ele se manifesta de uma forma corpórea. Uma forma corpórea, carnal. Carnal, cheio de presente, de adoção e de verdade. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É entender exatamente esses valores. Não existe uma trindade, não existe uma dualidade, só existe um. Na verdade, o Renan mostra que aquele próprio princípio, lá de Bereshit, que trouxe a existência do Zuluim, ele mesmo se fez carne, o Yud Rei Vav Rei, ele se fez carne, porém como Yahushua. Bom, eu quero ler mais uma passagem aqui, para não fazer um vídeo muito longo. Perfeito ou não? Eu quero, na realidade, ler mais um versículo aqui. Aqui, na verdade, é Al-Ranan, nessa tradução João, capítulo 1, versículo 18. E diz aqui, e diz o seguinte, Yud Rei Vav Rei nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Bom, primeiro passo, que quer dizer, nunca foi visto, não é isso? Ninguém nunca entendeu. Yud Rei Vav Rei. É exatamente isso que o Renan está passando. Yud Rei Vav Rei nunca foi entendido, compreendido por ninguém. Mas, porém, Yahushua, que estava nas condições de filho, pelo fato, na verdade, de ser emanado, e, porém, encarnado aqui, e não deixando ele de estar lá em cima, como Yud Rei Vav Rei, como o próprio Reshit, como a própria razão, Logos. Na realidade, ele o revelou, mostrou o seu amor, mostrou o quanto Yud Rei Vav Rei é misericordioso, é bondoso. Vocês entenderam, minhas irmandades? É exatamente. Vou aparecer aí, para falar com vocês aí, pessoalmente aí. Vocês entenderam o que mostra a passagem? Talvez muitos irmãos podem estar falando assim, mas ele fala tudo diferente da gente. É diferente do que aprendemos nas religiões e do que eu penso agora. Mas é a revelação da palavra. É isso que está nos originais. Não tem outra interpretação. Devemos acreditar, irmandade. Nessa tradução na Bíblia, temos, mas porém devemos examinar ela, lá levar para os originais. E principalmente para aqueles significados primitivos dos originais. Para, de fato, aceitarmos ela como realmente ela é. Porque, na verdade, Roma, a Igreja Católica, o Concílio de Nicéia, os papados, velou as Escrituras. Elas estão veladas. Lendo, porém, não dá para entender nada. É exatamente isso. Entendeu, irmãos? Olha, eu, na verdade, quero dar uma chegadinha lá e mostrar mais uma passagem para vocês aqui, para dar um melhor embasamento aqui. Olha, vai ser Colossenses 1, versículo 15 a 17. Ó,
o versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses, tá? Diz o seguinte: o qual é a imagem de Yud-Rei Vav-Rei. Bom, aqui tá. Na verdade está Yud invisível, invisível, invisível. O Ratós, na realidade significa invisível, não está errado. A palavra eikon significa semelhança. Eikon significa semelhança. Quer dizer, ele não é inferior e nem é superior. Ele é semelhante, ele é igual. Significa igual. O qual é igual. Quer dizer, mesmo ele encarnado aqui, ele é igual. Ele não é inferior. Ah, mas tem uma passagem que diz: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Já examinou essa passagem no original? Se examinarmos no original, não vai estar assim. Só vai estar na tradução. Os originais vai mostrar diferente. Essa é a realidade. Eu sei que as Irmandades sabem muito bem disso. Aqui coloca primogênito. Bom, primogênito dá a entender o primeiro filho, o filho de um animal, é primogênito. Mas aqui, na verdade, está protótocos. Bom, protótocos significa primeiro, princípio. O princípio. Mais uma vez confirma a palavra princípio, o primogênito, quer dizer, o princípio de toda a criação. Quer dizer, toda a criação não teve um princípio. Quem é esse princípio? De acordo Shaul aqui, que nessa tradução é Paulo, na verdade é o protótocos, ele é o início, ele é a causa da existência de tudo quanto existe, de toda a criação. Eu vou aparecer aí para falar com vocês. Estou chegando. Bom, vocês entenderam, minhas irmãs? Mais uma vez ali, Shaul, que nessa tradução Paulo, é mostrado que, porém, existe o estado dele, no estado invisível, ou seja, não compreende muito bem. E o Yud-Rei Vav-Rei não é compreendido muito bem, mas, porém, naquela forma encarnada, dava muito bem para compreendermos quem é o grande amor, o Rav, de Yud-Rei Vav-Rei, de Reshit, do princípio. Mostra que ele é protótipo, ele é o princípio. Protótipo de toda a criação, é o primeiro de tudo quanto existe, e que toda a existência veio por meio dele, mais uma vez dele, não deles. Mostra bem claro no singular, Irmandade, Errade, um só. Na verdade existe diferenciação do mesmo. Primeiro lá mostramos como habitação, como Beit, de Beit para Reshit. Reshit significa o princípio que trouxe a existência de toda a criação. Vocês entenderam ou não? Eu quero dar mais uma chegadinha lá, para o vídeo não ficar muito longo, ler mais uma passagem com vocês. Versículo 16. Porque nele, olha que a palavra está no singular, nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Gente, entenda bem, nele foram criadas todas as coisas. Mas olha, a palavra beit, não significa ali beit, o bet, não significa na palavra habitação. Então, na verdade, é habitação de tudo. É a própria habitação do princípio e ele é o próprio beit, habitação. Então, nele, dentro dele, foram criadas todas as coisas. Nos céus, terra, érades, visível, invisível, trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele, mais uma vez, não eles, ele e para ele, não para eles. Está entendendo? Não existe uma trindade, não existe uma dualidade, não existe, só existe na verdade um, é exatamente, bem claro, foi criado dentro dele, nele, não fora dele, mas nele, exatamente a palavra bet significa habitação, seu estado anterior, antes de ser Reshit, o princípio, era de bet, habitação,
Porém, Bet se diferencia também em Reshit. Reshit é a causa da existência dos Ulurim. Ulurim é a causa da existência do Hashamaim e de Erates. Essa é a realidade de Arates ou Erates. É isso que mostrou lá no hebraico. E aqui está mostrando clarissimamente em Colossenses. Capítulo 1, versículo 16. Olha, analisa bem claro, tronos, dominações. Isso aqui está tudo falando de Elohim, gente. Potestades. Na verdade está falando de Elohim. A palavra que combina exatamente. E olha que Shaul também está fazendo como Yaoranã. Que é, nessa tradução é Paulo, fazendo a mesma coisa que Yaoranã. Mostrando o jeito que realmente Moshe, na realidade, mostrou lá no Torá. Na passagem que lemos no princípio, lá na primeira passagem, que é Bereshit primeiro. Perfeito? Olha aqui o versículo 27, ou 17, melhor, versículo 17 do capítulo 1 de Colossenses. Diz o seguinte: ele é antes de todas as coisas. Bom, e agora, gente? Como é que fica? Aí, na realidade, começa a complicar. Porque é o seguinte, se não aceitarmos, começa a complicar. Por quê? Porque, na verdade, mostrou lá Reshit. Reshit trazendo um bara. Reshit bara. Bara significa de dentro para fora. Emanã. Emanã Elohim. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Anterior a Reshit, mostra, na verdade, Bet. Bet. Habitação. E nele todas as coisas foram criadas. Está aqui o versículo 16. Nele todas as coisas foram criadas. Tudo quanto existe. Visível, diz bem claro, tronos, dominações, isso é Elohim. No hebraico é Elohim. Aqui não está falando de Malarim, não. De anjos, não. Está falando, na realidade, de Elohim. Perfeito ou não? Então é do jeito que mostrou, na realidade, lá. Olha aqui, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Bom, vou chegar aí para comentar com vocês. Para não fazer um vídeo longo, gente. Olha, vocês estão entendendo, Irmandade? Deu para entender? Não é só falar, mas ele pegou uma passagem isolada, lá em Bereshit, e disse, eu estou mostrando no Velho e no Novo Testamento. Eu não mostro mais passagem, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Só peguei a passagem lá de Bereshit e mostrei. Mostrei. E o de rei vai vir rei. Porém, ele manifesta aqui como Yahushua. Ou como o nome que o irmão, as irmandades dão, que são aproximadas. Perfeito? Eu estou aqui, na verdade, discutindo se a pronúncia é essa ou aquela. Eu sei que as irmandades fazem alusão do tetagrama. E o de rei vai vir rei. Eu quero mostrar a mensagem, a revelação, o ensinamento das irmandades primitivas que acompanha esse nome. É exatamente isso. Você entendeu? Todas as coisas foram feitas por ele. Nele todas as coisas foram criadas. Não fora dele, mas dentro dele. Nele vivemos, movemos e existimos. Na verdade está lá em Atos 17, versículo 27. Versículo 27 e 28, ou 26, 27. Está exatamente isso. Eu não quero fazer um vídeo longo, por isso que não dá para mostrar todas essas passagens. Entendeu ou não, irmãos? Então é isso. Então está confirmando no Velho e no Novo. Então essa é a revelação. E é isso que mostra nos manuscritos de Nag Hammadi. Eu iria entender tudo isso só lendo os originais? Não, eu passei a entender porque, na verdade, comecei a estudar os manuscritos de Nag Hammadi, das nossas irmandades primitivas. Aí eu comecei a entender o que estava mostrando nos originais, que não era um absurdo o que os originais estavam mostrando. Porque, porém, os manuscritos das irmandades primitivas, encontrados na região de Nag Hammadi, no Alto Egito, mostra clarissimamente isso. Mostra clarissimamente isso, entendeu? Bom, quero dar mais uma chegadinha lá, para ler mais um trecho aí, para confirmar o que, na verdade, mostramos. Olha aqui, ó. Yaoranã 10, 30, nessa tradução João, perfeito ou não? Ele, olha aqui, o Yahushua diz aqui, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos dois, eu e o Pai somos um.
Perfeito, eu e o Pai somos um. Bom, vou ler aqui. E disse-lhe Yahushua, nessa tradução está Jesus, mas é Yahushua. Perfeito? Eu sei que alguns irmãos dão pronúncia diferente para Yahushua, perfeito ou não? Mas fazendo menção das mesmas consoantes. Perfeito? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele disse vem e não disse vai? Porque ele disse vem. Ele usou o verbo vem, de vir, e não de ir. Vir, e não de ir. Ele falou vem. Por que na verdade vem? Porque ele é o próprio Pai. Ele é o próprio Ud, Rei, Vavirei, encarnado pelo nome Yahushua. É exatamente isso, irmão. Por isso vem ao Pai. Ele mesmo está se revelando aqui no versículo 6, que ele mesmo é o Pai, se não por mim. Tá vendo? Aquele meio encarnado. Esse é o jeito de alguém vir um Pai. Ele mesmo é o Pai. Perfeito? Mostra clarissimamente. Eu quero ler o versículo 7. Se vós conhecedes a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Gente, o que nós queremos mais? Se vós conheceis a mim, conheceis o Pai. E o de rei vai vir. Conheceis o Pai, e o de rei vai vir. O princípio. Reshit. Reshit, ou Bereshit. Pode ser Bereshit. Tanto habitação quanto seu estado de Reshit de princípio. E o de rei vai vir. Ak. Em grego, ak. Princípio. Ogenes, princípio. Em grego, koiné. Perfeito ou não? Conhecereis o meu Pai, e já desde agora vós conheceis e eu tenho visto. E aí, irmão? Vou dar uma parecida aí de novo, para falar com vocês pessoalmente. Gente, vocês entenderam a revelação da palavra? Tá claro! Não se trata de dois, é o próprio que é Reshit lá, que é Bereshit, o próprio, na verdade, se manifestando aqui. Ele mesmo vem a mim, não está dizendo ir, mas para vir. Na verdade, o verbo vem de vir, na verdade, vir. Vir. A mim, senão por mim mesmo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim mesmo. Acabou. Se vós conheceis a mim, conheceis ao meu Pai. E desde agora, conheceis o Pai, o de Revavirei, e tendes visto eu aqui. É o que ele, na verdade, mostrou clarissimamente. Bom, vou dar uma chegadinha lá, para, na realidade, mostrar mais uma passagem para vocês. Disse-lhe Filipe, Yahushua, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Bom, isso ele na verdade fez um pedido, né? Na verdade. Disse-lhe Yahushua, nessa tradução está Jesus, viu? Mas disse-lhe Yahushua, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes me conhecido, Filipe? Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido, Filipe? Quer dizer, mostra-nos o Pai, é o que nos passa. Gente, eu vou dar uma chegada de novo aí, que eu já estou terminando mesmo, tá? Vou terminando mesmo. Eu acho que os irmãos não vão ficar chateados comigo, não. Creio que vocês não vão ficar chateados. Mas é interessante. Filipe, mostra-nos o Pai, Yahushua, é o que nos basta, é o bastante. Já sabemos de tudo, olha, mostra. Ele fala, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Ainda não tendes me conhecido. Não tendes me conhecido. Gente, é muito complicado. Eu vou dar uma chegadinha lá porque eu me esqueci de uma coisa. Peraí, só um versículo, só uma passagem. Ó. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. É exatamente isso. Estou chegando aí, irmãos. Está vendo? Estou tanto tempo convosco que me tendes conhecido. Mas nos o Pai, o que nos basta, tudo bem. Agora só volta o Pai.
Já conhecemos a ti e queremos o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Foi uma pergunta que ele, na verdade, fez. Ele afirma, no afirmativo, eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. Entendeu? E aqui está claro, gente. É isso aí. É o que eu estou falando lá de Bereshit. É exatamente isso. Bom, eu vou ler mais um versículo aqui, porque eu quero acabar também, tá? Quero acabar o vídeo aqui. Ó, eu quero ler, na verdade, o versículo... Eu quero ler o versículo 10, tá? Do capítulo 14 mesmo, tá bom? Diz ele aqui, não me tem desconhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Gente, mais uma vez. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tem desconhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu? Mostra-nos o Pai. Como assim? Mostra-nos o Pai. Que Pai que você está querendo ver? Não sou eu mesmo, Filipe. É isso que ele está dizendo. Não acredita que sou eu mesmo, esse próprio Pai, esse Yud-Rei, Vav-Rei, esse Reshit, esse princípio que trouxe a existência de todos os Elohim, o Elohim dos Chamaíns, dos céus, do Anahos, em grego Koiné, e de Erates, que é desse nosso planeta com todo esse universo e todas as suas expressões, que são 6. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Isso foi uma pergunta. Aí ele fala, não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu estou aparecendo aí, gente, tá? Estou aparecendo aí, já quero terminar também. Tá? Entender, irmandade. Então é exatamente isso. O que mostrei lá em Bereshit primeiro. Estou mostrando em todo o Novo Testamento. Na verdade, Yahushua é o próprio Yud-Rei Vav-Rei. É o próprio Yud-Rei Vav-Rei. Ele é o próprio Reshit. E também é o próprio Bet. Habitação, é ele mesmo, Bereshit. Ele é os dois. Bereshit é uma palavra composta, é um termo composto. Primeiro, na verdade, de habitação, Bet, habitação, depois de princípio, que é Reshit. Perfeito? Ele traz bara de dentro, colocar para fora. É exatamente isso, emanar-se. Emanor de si mesmo. Elohim, o Elohim, Hashamaim, e porém Erates, é isso aí. Já expliquei clarissimamente para vocês. Os irmãos, eu sei que entendem melhor do que eu. Às vezes eu expliquei para vocês. Eu não tenho condições de explicar nada, tá, irmão? Eu não tenho condições de explicar nada. Eu não tenho. Na realidade, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo, na realidade, é porque ninguém está fazendo, você entendeu? Eu vejo as irmandades falando muito sobre nome. Então eu não vou falar sobre nome. Na realidade, eu já falei um pouquinho ali, fiz um vídeo sobre nome, 2 vídeos. Sobre o nome, tal, mostrando também uma indagação, entendeu? Não. Na realidade, aqui eu estou falando a revelação, que acompanha o nome. Perfeito? A revelação. Meu assunto é esse. Eu sei que talvez as irmandades não querem ouvir isso, querem ouvir sobrenome. Mas eu não vou falar sobrenome. Pelo menos agora não, entendeu? Não. Não vou falar agora não. Ah, Matimide, você, como é que você se sente? Ah, olha, eu me sinto um coitado aí, entendeu? Não? Um coitado aí, carente da misericórdia, do amor do Ravi de Yahushua, entendeu? É exatamente isso, da bondade dele. E estou fazendo aí. Porque as irmandades não estão fazendo. Se estivesse fazendo exatamente o que eu estou fazendo, eu não faria. Porque não me acho capacitado para isso. Mas eu vou fazer, porque não estão fazendo, então eu vou fazer. Perfeito ou não? Então, exatamente, não existe 2, nem 3, só existe um. É sempre ele. Ele, o princípio, não significa os princípios, mas o princípio, tudo no singular, nada no plural. Errade, um só. Agora, todas os Elohim, ou deidade, vou usar esse termo, recebe o nome dele, sim, como você e eu recebeu o nome dele.
Você e eu recebemos o nome dele. Na sua testa tem o seu nome. É exatamente, somos uma unidade com eles. Eu um contigo, ó Pai, e eles um comigo. Sendo assim, somos um só. Então ele unificou tudo. Está tudo unificado, tudo errado. Nada de escravo, nada de servo. Somos filhos, somos do mesmo DNA dele. Participamos do mesmo nível Elohim dele. Fomos chamados para ser um com ele. É exatamente isso. Olha, Irmandade, olha. Eu, na verdade, vou parar aqui. Tá? Eu, na verdade, aí agradeço aí vocês por ter ocupado o tempo de vocês me ouvindo, tá? Creio que esse vídeo possa ter algum significado para a vida de algum de vocês. Tem muitos que não querem ouvir isso, porque o que eu estou mostrando é diferente às ideologias de muitos, porque muitos estão ainda na tradição, assim como as religiões também estão. Perfeito? Não examina os originais. Eu não estou querendo dizer que os irmãos não examinam, mas na verdade não examina a fundo, entendeu? Não. Então o que eu estou mostrando eu sei que é diferente. Isso se torna realmente complicado, entendeu? Não. Mas assim, os irmãos me perdoam. Minha intenção não é desvaziar nem a Irmandade, não. Mas eu sei que desvazia. Aquele que adotar, realmente examinar, juntamente comigo, isso, todas essas passagens, vai automaticamente se esvaziar. Aí enche novamente, é assim mesmo. É esvaziando e enchendo. Nós deixamos o nome Jesus, Deus, todos esses nomes aí, pagão, e na realidade hoje estamos em Augusta, e o de rei vai vir rei. Então, na realidade o que acontece? Devemos, na realidade, entender o quê? Esvaziamos já, vamos esvaziar mais. Enquanto isso, vai esvaziando e vai enchendo, vai esvaziando e enchendo. Daqui a pouco, chega de esvaziar, tá tudo cheio. Entendeu? Então, os irmãos, me desculpa por isso, tá? Eu não quero ofender ninguém, não quero ser oposto a ninguém. Só quero fazer o meu trabalho, que estou fazendo, tá? Porque não tem outro fazendo, então estou fazendo. Olha, tudo quanto na realidade eu mostrei vocês, aqui tem as Bíblias que eu uso. Tem uma Internelear que é muito fácil. Está lá em português, você clica na palavra, põe um link na palavra, ou clicar em cima, ela vai dar o significado. Só que vai dar vários, vai dar em árabe, vai dar em aramaico, vai dar em hebraico, e vai mostrar a raiz primitiva e o original dela, perfeito? Dá uma chegadinha lá, perfeito? Eu creio que vai entender bem. Então, é abaixo é lá na descrição, abaixo dos inscritos aí, tá? Lá na descrição, lá abaixo do inscrito, vocês vão ver lá vários links. Lá também tem link de live, meu filho Web faz live, então fica assim, tá? Dá uma chegadinha lá, vê se vocês gostam, se interessa fazer parte do nosso grupo. Estamos aí, tá bom? Me desculpa alguma coisa aí, eu agradeço aí, tá? Um rave para todos aí. Obrigado.